Olá, queridos, estamos aqui iniciando mais um episódio do Grow Podcast. Essa terceira temporada está lotada de episódios especiais e convidados especiais. Hoje eu estou aqui com a Indiara Barbosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aires. Muito bom estar aqui com você nesse ambiente, né? Aham. Informal, enfim, muito legal. Vai ser uma conversa boa. Bacana, a última vez que a gente se encontrou, a gente, né, tomou um café no gabinete, saiu para almoçar, mas aqui o objetivo hoje é de você sentar nessa cadeira especial, é uma cadeira que a gente não convida qualquer um, ela é para a gente compartilhar um pouquinho da tua história, das tuas bandeiras e das coisas que você traz. Você que está nos assistindo, seja líder executivo, empresarial, empreendedor, já marca aqui embaixo quais são as coisas que você quer perguntar para a Indiara e quais são as pessoas que você quer ver sentado nessa cadeira super importante aqui. Vamos começar o nosso papo. Eu acho que nem todo, tem muita gente que nos assiste que é de fora, né, do estado, que é do Brasil inteiro, tem até algumas pessoas de fora, e eu não sei se todo mundo teve, né, o prazer que eu tive de te conhecer e conhecer a tua história. Pra gente no Brasil que demoniza muito a política, né, a atividade política, eu acho que um dos remédios para isso, você olha para qualquer nação desenvolvida, as pessoas discutem política, conhecem os representantes e tal. Acho que um dos antídotos é conhecer melhor as pessoas que estão fazendo um papel de representação política. E principalmente aquelas que a gente gosta e admira. Eu fico muito feliz como cidadão de ser representado por pessoas como a Indiara. Ela não é a única, mas eu diria que ela é de uma leva, né, de representantes políticos diferente daquela que a gente está acostumado a ver por aí. E um dos motivos que ela foi convidada hoje é para trazer essas bandeiras. Quais são as coisas que ela levanta, que ela considera importante, que ela pleiteia e que ela, né, defende em nosso nome. A Indiara foi a vereadora mais votada, né, de Curitiba, do estado do Paraná, nas eleições de 2020, pelo Partido Novo, né? Sim. E tem propostas, não só propostas importantes, mas uma história um pouco inusitada, um pouco diferente, né? Veio da iniciativa privada. Então eu queria que você começasse se apresentando, pessoal, porque acho que eles não conhecem, né, você e a sua história, para que a gente comece a entrar nos temas aqui que a gente preparou. Quem é a Indiara Barbosa? Legal, legal. Bom, eu sou agora, né? Estou como vereadora aqui em Curitiba no meu primeiro mandato. Moro em Curitiba já tem uns 25 anos, mas eu nasci no interior do Paraná, aqui em Umuarama, e morei Ah, em você mora Rondônia, no norte do país. Sim, meus pais foram para lá na década de 80 e eu passei a minha infância lá e depois voltei para Curitiba com 14 anos, Uhum. mais ou menos. Então já estou aqui em Curitiba, já sou praticamente uma curitibana, né? Tá. E hoje sou casada, tenho 2 filhos, sou formada em administração e contabilidade, né? Não, como você falou, não era da política, Uhum. mas acabei entrando aí para esse mundo novo, como você falou, que às vezes a gente demoniza tanto, mas que a gente precisa mudar isso, né? Sim, enfim, eu acho que uma das coisas que define nações que a gente admira e respeita é o envolvimento das pessoas. E sempre me causou estranheza essa coisa do Brasil de política não se discute. Como assim? Não se, Sim. né? Assim, pô, são as regras da conduta em sociedade. Como que você não vai discutir quem te representa? Né? Que posicionamento. Eu tenho amigos que dizem, ah, porque eu não quero perder a amizade por conta de política. Eu falo, cara, então a gente tem que aprender a discutir sem perder a amizade, né? Exatamente. Ainda mais nesse tempo de polarização Tempo de que a polarização. gente teve brigas nas famílias, né. Toda Sim. família tem uma história Uma de treta. alguém, uma Uhum, treta uhum. de grupo de WhatsApp, de alguém que votou no outro e não sei o quê. Então, concordo totalmente com você. Eu também até na época da faculdade, né, de Uhum. administração, o pessoal era muito: "Não, a gente não discute política, não briga sobre política". É o que você falou, eu Uhum. concordo exatamente com isso. A gente tem que aprender a discutir, e Uhum. discutir não é ruim. Não, não é É, brigar. não é Uhum, brigar, é o uhum, contrário, né, é você trazer posicionamentos diferentes. uhum. Às vezes você tem um pensamento, mas quando vem uma pessoa com uma opinião diferente e traz Uhum. argumentos, você pode mudar de opinião, Claro, claro. né. Aham. Então discussão é uma coisa boa, né, e principalmente política, porque isso impacta na nossa vida, né. Sim. Às vezes, eu como, né, enfim, em campanhas, às vezes saindo na rua, conversar com as pessoas, muita gente tem a não, eu não quero nem saber de política, tem uma aversão, Uhum, assim, à uhum, política. uhum. Isso é tão ruim, né, É, porque eu sempre falo, mesmo esse posicionamento é um posicionamento político, ele porque é. ele A tem pessoa não sabe. consequências, né. Uhum. E às vezes até como mãe, né, eu também às vezes as mulheres, assim: "Não, não quero saber". Eu falo: "Poxa, a política impacta a nossa vida, impacta a vida dos seus filhos, né, E nosso futuro. o futuro Eu não vou da nossa discutir. cidade, do nosso país, né, então a gente precisa sim se envolver". Com certeza. Que legal. E falando sobre polarização,
Tem uma coisa que eu aprendi muito cedo na vida e que acho que faz muito sentido, que é só os idiotas não mudam de opinião, né. Então, assim, se eu for exposto a outros pontos de vista, com bons argumentos que fazem sentido, qual que é o problema de mudar de opinião, né? Sim, Ele não é nenhuma, assim, confissão de nada, não, mudar de opinião eu acho que, assim, é o suprassumo de alguém do ser pensante, né. E se eu tô falando de regras que impactam a minha vida, a vida dos meus filhos, nosso futuro, a maneira como a gente opera em sociedade, é claro que eu quero discutir. Então, sim. a gente começa, acho que esse tá na porta, porque muitos de vocês devem estar pensando: "Pô, mas o Grow que sempre foi, né, um podcast de líderes, de empresários, agora está recebendo políticos?" Sim, porque política é só o que ela está. Ela, antes de ser uma representante política, ela é uma profissional, ela é mãe, e por que não trazer um representante político aqui? Política se discute sim, quanto mais se discutir, eu acho que a gente chega a lugares melhores. Então E vamos falar de impacta política também no empreendedorismo, total, que é a que nossa bandeira de hoje. exatamente, Adorei, é disso que a muito. gente vai falar. Então se prepare aí, já pega uma pipoca, que vamos falar de política sim, mas de coisas bacanas, né. Com certeza. Eh, Você tem uma bandeira muito forte, Indiara, de empreendedorismo, né. Você levanta a bandeira do empreendedorismo, um pouco da educação, a simplificação e desburocratização do Estado, e a gente queria explorar isso um pouco. Mas antes disso eu queria entender um pouco do porquê. Você começou uma carreira na iniciativa privada, né, e você estava indo muito bem, obrigado, né, até onde, né, eu conheço a história. A primeira pergunta é por quê, né, num ambiente político que não valoriza nem sempre o mérito, nem sempre atrai as melhores pessoas. Por que, né, Sim. se enveredar? É, e quando você estava falando, até eu estava pensando, né, na verdade o problema, alguns dos problemas no nosso país é justamente porque as pessoas têm essa aversão à política. eh, a gente tem muita gente boa no empreendedorismo, Uhum. empresários, presidentes, CEOs, presidentes de empresa, só que a gente tem muita gente ruim na política, principalmente para cargos Uhum. de gestão importantes, prefeito, governador e presidência da república. Uhum. E aí, por outro lado, a gente também tem uma cultura de depender muito do Estado e Uhum. dos políticos, Uhum. e aí às vezes as pessoas acabam acreditando em salvador da pátria e Uhum. colocando o Os político heróis. Uhum. como herói, que na verdade não deveria De ser. nenhuma corrente E política. aí quando a gente tem pessoas tão despreparadas, e aí a gente tem 2 grupos defendendo arduamente aqueles Uhum. que de qualquer lado são ruins hoje, aí a gente entra na polarização e na briga, né. É a fórmula do que tá aí, né. Exatamente. Gente tem escolher entre o ruim e o E pior, a e gente sempre escolhe o pessoas menos pior, né. fervorosamente abraçadas naquele ali como se fosse a Isso. solução. E aí, enfim, é o começo da confusão, mas tudo bem. Estamos começando a Posso melhorar falar? devagar, Vamos vamos lá lá. pra história, né. Eu, não era da política, não venho de família de político, na minha família nunca teve nenhum político, pelo contrário, eles são essas pessoas que até já foram convidadas para entrar na política em cidades do interior, cidades pequenas: "Ah, venha ser candidato, tal", e sempre se afastaram, sempre não, com aquele pensamento mesmo: "Política é coisa de ladrão, a gente não se envolve com política aqui em Uhum. casa". O meu avô, ele teve 12 filhos e ele sempre falava assim: "Se eu criar os meus filhos bem, sendo pessoas honestas, eu já estou Uhum. contribuindo muito para a sociedade, Uhum. então a gente não se envolve com Boa. política". E eu já ouvi isso de uma pessoa que é conhecida, Uhum. que é o governador de Minas Gerais. Uhum. Antes dele ser governador, eu tive a Uhum. oportunidade de conhecê-lo, Romeu O Zema, Zema, aham. e ele falava isso, ele falava a mesma coisa: "Na minha família, a gente nunca se envolveu com política, a gente nem deixava político entrar Uhum. na empresa, Uhum. Pra porque" evitar associações. e sempre se afastou. Uhum. Mas aí, a gente percebeu que talvez esse comportamento que é do brasileiro, muita gente teve esse comportamento, é é culpa do que a gente está vivendo Uhum. hoje, Uhum. de, Uhum. às vezes, quem não tem boa formação entrou Uhum. e, Uhum. às vezes, não está fazendo a coisa correta. Uhum. E aí, a gente se envolveu, né. Eu, particularmente, gostava de política desde a época do colégio, mas mais lendo notícias, Uhum. acompanhando. Eu sempre fiz também trabalho voluntário, Boa. eu já fui escoteira quando era adolescente, Nossa. mais jovem. Também eu já participei de muito trabalho voluntário na igreja Uhum. e na empresa que eu trabalhava também. Eu, me formei em administração, no último ano da faculdade de administração, entrei em uma empresa multinacional de auditoria contábil, Uhum. que é uma das Big Four, Uhum. né, na área da auditoria. Gostei da profissão de auditor, me identifiquei, a área de finanças e tudo, e fiquei lá, entrei como trainee, fiquei durante quase 14 anos.
Então, cheguei ao cargo de gerente sênior, Uhum. fiz uma carreira, fui sendo promovida, mas aí fazia também trabalho voluntário na empresa. A empresa tem uma área de responsabilidade corporativa, comecei ainda como trainee e depois cheguei a coordenar essa área, mas que a gente fazia trabalho voluntário nas horas vagas, né. Então, no sábado, a gente dava aula de finanças, introdução ao mercado de trabalho para jovens em comunidades carentes aqui em Curitiba. Era assim: o nosso principal ativo é o conhecimento e a gente Uhum. pode, estar junto, ir lá, conversar, né. Eu acho que isso é muito importante. Claro, incentivar também a participação das pessoas, então eu meu sonho é que um dia a gente tenha, a gente seja a maioria de pessoas, com formação, qualificadas na política, fazendo a coisa certa, e que a gente então para isso a gente precisa incentivar as pessoas, mais gente a se candidatar. Então até falando com as pessoas, né, às vezes eu tenho certeza, tem gente que já teve vontade, "Pô, já pensei e tal", "Ah, mas não dá", as pessoas têm muito esse pensamento, "Não, você nunca vai conseguir ser honesto na política, não, o sistema vai te corromper". Não, não é assim, dá para ser honesto, exatamente, dá para é uma opção até de carreira, como você falou, né, as pessoas, os jovens têm que ver isso também como uma opção, não uma coisa ruim, mas uma possibilidade, né. Eu faço parte também, na minha trajetória, eu, fiz parte de, uma escola de formação de políticos, teve 2, uma se chama RAPS, mas ela até, eh, encerrou as atividades, e tem o Renova BR, que é uma escola de formação de políticos. Eu acho muito legal, muito bonita a missão deles, que é transformar pessoas comuns em políticos fora do comum. E aí, nesse é um movimento e você vê pessoas de todos os partidos, do Brasil todo, eu aqui, Curitiba, e um amigo meu, tem um amigo que é super parceiro, Vitória do Santo Antão, no Piauí, que às vezes enfrenta as mesmas dificuldades, sabe? Tipo, uma câmara corporativista que não quer discutir os assuntos técnicos, fiscalizar e tudo. E, enfim, sabe, é muita gente junto, ainda somos minorias, às vezes é onde a gente tá, Sim. mas vamos mudar e a gente precisa incentivar as pessoas a participarem para chegar lá. Que bacana. Eu adorei quando você falou de integração, porque assim, não sei se todo mundo, né, acompanhou, mas a Indiana foi convidada nossa num Grow Day, né, no nosso evento de conteúdo, trouxe uma palestra muito bacana, e foi assim, não vou dizer surpreendentemente, porque eu já imaginava quando a gente fez o convite, mas foi muito, acho que talvez surpreendentemente para o público, que não esperava ver uma palestra ali de uma política, e de gostar tanto, né? Os comentários foram excelentes, e eu sinto que, aí eu já vou puxar uma pergunta na linha de educação. Eu sinto que essa integração passa por educar as pessoas sobre o que é e o que não é, né, ser político, representar, o que é e o que não é fiscalizar, o que é e o que não é, né, defender as bandeiras, etc e tal. E aí o desafio, a bola que eu jogo para você recentemente eu tive na Câmara recebendo lá aquele prêmio pela educação, né, empreendedorismo, etc e tal. Então tem, não só eu, mas um monte de gente fazendo um trabalho bacana de disseminar, mas eu sinto que ainda não é o suficiente. O que que a gente, aí digo a gente, eu, você, quem está nos ouvindo aqui, pode fazer para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, eduque mais pessoas? Porque, enfim, boa parte dos problemas do país tem como raiz a educação ou a falta de. Então eu também acho que a conscientização política passa por educação política, né? Com certeza. Partindo do princípio que a gente não tem mais nada das grades básicas, né? Não tem o SPB, não tem mais nada. O brasileiro médio se forma sem saber o que é Câmara, o que é Senado, o papel de cada um, o que faz um vereador, o que não faz. Isso só contribui para um distanciamento maior, porque se eu não sei nem para que serve, não deve servir para nada. Como é que a gente aumenta o nível de consciência política de um país que assim já acha que política não devia nem se discutir? Nem se discutido, né? É um desafio grande. E eu acho que você tocou no ponto principal, que é a educação, né? Na verdade, se você olhar o currículo das disciplinas, tem sobre história, tem sobre o que faz, sabe? Eu acompanho porque meu filho tem 11 anos, então, assim, tem Tem, mas as pessoas se formam sem saber. Sim, porque elas se formam sem saber ler, né? Então, tipo, elas não sabem ler nem fazer conta, né? A gente tem o mundial do analfabeto funcional. Então, por isso que eu falei que a raiz do problema está na educação básica
porque a gente não consegue ensinar o básico. Então, aí até quando eu falo, a gente tem que ter uma disciplina de educação financeira ou empreendedorismo, tal, eu acho muito legal, só que assim, a gente não consegue nem ensinar a ler. Então não é botar a disciplina que é. Exatamente, não é botar uma disciplina, né? Tipo, já tem no conteúdo, só que a gente tá muito atrás ainda, né? E eu acredito muito na questão que daí também tá relacionado com a qualidade, não só dos políticos, como dos gestores públicos, né? É, porque a gente tem dinheiro também, como a gente falou, a gente paga muito imposto, né? Custa muito, o orçamento da cidade de Curitiba é 14, a gente acabou de discutir, está discutindo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o orçamento para 2025 é 14 bilhões de reais para Curitiba, que é um, claro, de capital relevante. A LDO são as contas da cidade, Sim. elas têm, né? Você vai calcular quanto vai gastar no ciclo seguinte, 14 bi. Isso. Só para ver. Ou seja, é muito dinheiro. E uma parte relevante disso vai para a educação. Uma parte relevante vai para a saúde. Os dois principais gastos, saúde e educação. Mas a gente tem que melhorar a gestão também, a administração. Mas só isso Para ser como é mais. Sim. Tem que ser bem aplicado e as nossas crianças têm que saber ler, têm que saber matemática, têm que saber o básico. Daí sim elas vão aprender também sobre política. Né? É o que você falou mesmo, política se discute em sala de aula, só que às vezes a gente está preocupado com outras coisas. Enfim, não vamos entrar nas discussões ideológicas aqui, mas eu acho que a educação está muito como raiz do problema, tem que ser o foco dos nossos gestores. Então vou juntar uma pauta tua, né, juntar esse tema, essa provocação da importância de se garantir a correta aplicação do dinheiro que vai para a educação, porque ele é uma área estruturante, né? Ele impacta todo o resto, né? Inclusive consciência política, tal como a gente estava falando. Quem são as indiaras do dinheiro da educação? Você acabou ficando, né, reconhecida, vou dizer famosa, mas reconhecida por ser uma ávida fiscalizadora das obras, né, da linha verde, né? A gente brincou que até o casamento da Sandy acaba, mas a linha verde não acaba, agora, né, tá acabando. E a gente, quem acompanha o Instagram, por exemplo, super recomendo vocês acompanhar o dia a dia de um político, gabinete na rua, ouvindo a população, fiscalizando obra, etc. Na chegada aqui do estúdio já achou uma obra ali, já fez entender da onde que era a obra do Inter 2. Mas tão importante quanto garantir que os milhões de fato virem vias e virem, né, é garantir que os milhões virem educação. Eu desconheço um trabalho de fiscalização forte na área da educação. É você que vai pegar, preencher esse nicho? Tem outras entiárias fazendo isso? Como que a gente, como população... Isso é algo que eu tenho certeza que a galera quer ver. Pô, cadê os milhões que eu pago de imposto todo ano virando educação de fato, não virando só horas de disciplina? Sim. Como é que a gente melhora a fiscalização de como o dinheiro da educação é aplicado? De novo, acho que a gente volta e cobrar os nossos políticos também, né? É o foco do meu mandato, é a fiscalização, e daí a fiscalização de todas as áreas, né? Mas quando a gente olha para as áreas mais relevantes, como eu disse, saúde, e saúde também é quase 3 bilhões o custo da saúde do município, é muito dinheiro. Educação, obras públicas, também é uma área que movimenta muito recurso e impacta a vida da cidade, das pessoas, né? Como você falou, aqui na frente, tudo fechado, tá fechada a rua, porque estão fazendo obras. Quanto tempo vai durar isso? Como, né? Enfim, isso impacta bastante, às vezes, o tempo que você vai ficar no trânsito. A gente falou da linha verde aqui, para quem não conhece, é uma via que cruza a cidade toda e que a obra completou 17 anos, né? Ou seja, é muito tempo. Ainda que seja uma obra complexa, não se justifica. Exatamente, ainda que seja uma obra complexa, são várias gestões, enfim. E agora ainda foi inaugurada, mas sem ter sido terminado, né? A gente tem eleição daqui a pouco, então aí, mas a gente está acompanhando de perto. E logo que a gente entrou, essa obra ficou 3 anos praticamente parada e a gente fez uma cobrança firme. E aí ela foi rescindido o contrato para começar de novo. Então, fazer um novo contrato e começar tudo de novo. Um dos lotes, né? Ela foi separada em lotes e tudo. Mas isso impacta a vida das pessoas. Quem mora aí naquela região, às vezes fica 2 horas no trânsito todos os dias. Pense quanto de horas você
se mora ali, perde no trânsito, na tua vida. Ou seja, São horas de vida. horas de vida. Fazendo negócio com teu filho. com a tua saúde. Exatamente. Isso impacta a tua vida, né? Então, por isso que é uma área importante. E que, às vezes, o cidadão passa lá todo dia e o negócio não anda, né? E o cidadão comum não tem e-mails para ele fiscalizar, ele pleitear, não tem muito acesso aos números, não sabe onde estão as coisas, e aí entra o papel do vereador. E isso. Você falando nisso, dá a oportunidade para a gente falar um pouco sobre os nossos projetos de lei. Vai. Então, logo que a gente entrou, a gente começou a olhar obras. E aí a gente viu justamente que a gente não tem informação. Não sou o cidadão, mesmo eu, como vereadora, não tinha acesso à informação sobre as obras. Então, justamente a linha verde. Eu queria pegar e ver, quais são os contratos, quanto que custou desde o começo, quanto que... Não achava isso nos portais da transparência que deveriam ter toda essa informação. Exatamente. Então, aí, o primeiro projeto, o segundo, né? O primeiro ainda foi na época da pandemia, que era a educação como atividade essencial, então também cobrando retorno às escolas durante a pandemia. E o segundo projeto de lei foi a transparência nas obras públicas, que é justamente que tenha um portal onde o cidadão também consegue fiscalizar. Ele que tá pagando a obra. Ele que tá pagando. E ele que é mais impactado por isso. Exatamente. E aí hoje a gente tem no município, inclusive nas placas das obras, é obrigatório ter um QR Code em que você coloca ali no teu celular e você consegue ver o orçamento desde o início. Todos os contratos, todos os aditivos, que fase que está a obra, todas as informações sobre as obras. Isso entrou em vigor há poucos meses. Ainda a gente está discutindo com a prefeitura alguns ajustes. Aí isso já está funcionando. Exatamente. Então, o cidadão tem que cobrar, porque fiscalizar são todos os políticos que têm que fiscalizar, entendeu? A gente está lá olhando, está esmiuçando os gastos e vendo para onde está indo, cobrando, né, em números grandes. A gente já fiscalizou no meu gabinete mais de R$ 1 bilhão olhando contratos, licitações, compras, e a gente já conseguiu mais de 10 milhões economizar de recurso do dinheiro público, só pegando problema. Por exemplo, na época da pandemia, a prefeitura autorizou uma compra de máscaras para crianças e já estava prestes a acabar o uso de máscaras. Uma semana depois veio o decreto. Iam gastar 3 milhões de reais com máscaras para ficarem paradas. A gente já pegou erro em cálculo de orçamento, que estava acima. A gente já pegou produto com preço muito acima do valor de mercado, que a prefeitura ia comprar, aprovou licitação. Foi um erro. Cancela a compra, entendeu? Então, é o resultado desse trabalho de fiscalização. E todos os vereadores têm essa função também. Muito bacana. Show de bola. Diara, assim como os outros convidados, eu adoraria ficar assim, o dia inteiro com você. Assunto tem. Assunto tem, e, enfim, vontade de entrar nas tretas e nas polêmicas. Polêmica vamos dar. A gente espera falar depois da câmera. Mas assim, pensando numa pauta aqui que eu não posso deixar de abordar, né? Diara, inclusive, hoje veio direto da câmara aqui, né? Conseguiu um tempinho para falar com a gente, mas pensando que daqui a pouco o nosso tempo vai se esgotar, uma pauta que a gente não pode deixar de cobrir é da simplificação e desburocratização. Você mencionou, eu podia trazer dados aqui de pesquisas, o Brasil está sempre na rabeva dos rankings de performance empreendedora, né? De tempo, não só para abrir prazo, para abrir e fechar a empresa, mas também o tempo dedicado para atender necessidades regulatórias, né? Comparado com outros lugares do mundo. Ou seja, das horas do ano, o empresário brasileiro é um dos que mais gasta, né? Um grande pedaço só tentando entender e atender o que o governo pede, em todas as suas esferas. Então a pauta, assim, para quem está nos assistindo, a pauta de desburocratização, de simplificação, ela é música para os ouvidos e assim, é necessária. Porque eu acredito que assim, educação, as duas coisas que a gente falou, educação e empreendedorismo são os maiores programas sociais que existem, são as maiores coisas que têm poder de melhorar uma sociedade e a vida de alguém. O que você já tem, né? Então você trouxe aí algumas coisas bacanas que já conseguiram emplacar, mas o que a gente já tem feito e tem para fazer em desburocratizar e simplificar a vida do cidadão, principalmente aquele que quer empreender, aquele que quer tomar risco para melhorar a vida da sociedade. Sim. É o que você falou, também acredito nisso, né? O melhor programa social é o emprego, e aquele que se arrisca, investe o seu tempo, o seu dinheiro para gerar emprego, gerar renda no nosso país, é
é quem sustenta a sociedade. É o motor, que não é o governo que gera emprego. O governo não gera nada. Nada, pelo contrário, só suga mesmo, né? A gente recebe, um podcast, recebe o dinheiro que o empreendedor um dia recolheu e acabou impostos. Então, a burocracia é gigantesca. Então, o que a gente primeiro entrou na Câmara? Falou, vamos entender o cenário, né? A gente fez um planejamento estratégico e vou poder... Sim, com certeza. A primeira, né, como administradora, é a primeira coisa, né? Que a gente... Aí a gente definiu missão, visão, propósito, o objetivo de 4 anos de mandato, de bancada, depois anual, semestral, trimestral, e faz o acompanhamento aí sempre. Mas aí a gente foi entendendo, abrir uma empresa, até eu sempre falo os órgãos, o Sebrae, junto comercial, agora é rápido. Você vai lá em poucas horas, consegue abrir e tal. Só que o problema é que não é só isso. Você tem que colocar para funcionar. Você tem que conseguir alvará do bombeiro, do meio ambiente, do urbanismo. Isso já é só o primeiro passo. Exatamente. Então é um monte de coisas. E algumas dessas coisas, sim, estão no âmbito municipal. Então, o que a prefeitura consegue fazer? E a gente começou a mapear isso. A gente fez um programa chamado Curitiba Mais Simples. Então, hoje tem um site lá. Se a pessoa entrar, www.curitibamaisimples.com.br. E o objetivo é ouvir a população, onde o calo aperta. Quando você vai abrir a tua empresa. O que dificulta a tua vida? É a junta, é o cartório, é o prazo, entendeu? E aí a gente recebeu todas essas... Isso foi lá no início do mandato. Fez uma primeira leva. Na rede escuta digital. Isso. E digital. E a gente também visitava associação comercial, grupo de empreendedores, enfim, foi conversando com as pessoas. E daí fez essa primeira análise. E aí, claro, tem coisas que a gente pode mudar através de lei. É uma lei municipal, exemplo. Mais uma lei que a gente fez. Flexibilização do horário do comércio em Curitiba. Curitiba tinha uma lei da década de 90 que determinava o horário que o comércio tinha que abrir e fechar no centro da cidade. Às 8 da manhã até às 6h30, no sábado, sabe? Então você, empresário, não tinha autonomia de falar, meu cliente precisa um pouquinho mais cedo, mais tarde. Aí você tem um monte de exceção. O shopping center é uma exceção. Aí, determinada loja tem que ir lá. Aí tudo que não tinha que pedir para o sindicato. Para o sindicato autorizar. Então, é uma burocracia. E várias capitais já não tinham essa lei, várias cidades já têm essa exigência. Por quê? O empreendedor, ele tem que respeitar a CLT. Se ele quiser abrir mais cedo, fechar mais tarde, ele vai contratar mais gente, colocar turno. E pronto. Por exemplo, a gente ouviu pessoas da área de material de construção. O material de construção para o pedreiro é melhor abrir mais cedo, ir passar lá para comprar mais cedo. Então, é melhor a loja abrir mais cedo. E, se for o caso, fecha mais cedo, enfim. Não podia em Curitiba. Então, a gente propôs a revogação dessa lei. Revogar essa lei e o cara abre e fecha naquilo. Para atender a demanda desse. Inclusive, a gente está vendo, né, alguns comércios abrindo. Quero 24 horas. Tem demanda para isso? Não tem? Aí cada um quer avaliar. Exatamente. Respeitando as regras. Assim. Exatamente. Mas aí ele tem liberdade para definir, autonomia. E claro, isso também é bom para a cidade. A gente, às vezes, viaja para fora do país e vê, né, a cidade viva, à noite, as ruas cheias de gente. Né? Você melhora a questão da segurança, mais gente na rua. Gira mais a economia, contrata mais gente, por aí vai. Exatamente. Então, essa é uma lei que nós conseguimos aprovar em Curitiba também. No começo do nosso mandato. Claro, né? A gente também, às vezes, vai entender por que ainda no centro da cidade o comerciante prefere fechar às 6. Porque às vezes não tem segurança, tem outros problemas envolvidos. Mas ele não está limitado por lei. Exatamente. Então, essa foi uma das coisas. E aí, nesse processo todo, a gente também conseguiu fazer uma outra lei, porque às vezes o empreendedor reclama muito assim, eu vou tirar um alvará na Secretaria de Urbanismo, mas eu não tenho prazo. Eu tenho prazo para mandar, mas eu não tenho prazo para receber. A prefeitura não tem o compromisso. Sim. A gente que também protocolou uma lei, está em tramitação, que chama Estatuto de Garantias do Cidadão,
Então, que tem como objetivo definir essas questões do prazo, de certa forma, é um respeito ao cidadão, né? O cidadão tem prazo para submeter. Exatamente. Então, que tenha melhor essas definições. Algumas coisas, não é a lei que muda, a gente pode sugerir à prefeitura, levar para a prefeitura, eles trabalhar. Executivo e definir. Exatamente, a gente levou. E outras coisas, do nível estadual, federal. Então, a gente também leva para os deputados estaduais, federais, para mudar. Mas é um programa bem legal e que a gente tem trabalhado para simplificar. Sim. E tem mais alguma aí falando de simplificação e desburocratização que já tá no... Vocês estão começando a uma dor grande que dói, que vocês escutarem e estão contando a forma. A gente tem também, e era até um compromisso de campanha, a questão a gente fala revogar, né, revogar algumas leis. Então, nosso objetivo nunca foi, não vai ser protocolar leis. Número de leis. A gente já tem lei demais no nosso país, né? Tem milhões, não é milhares, é milhões de leis que às vezes até não funcionam, são inúteis, ou não pegou, né? Que isso é absurdo, mas existe. E aí a gente também tem mapeado leis que não funcionam, que são inúteis, que para poder revogar. E só pesam. Exatamente. Que você também falou, o cidadão ele nem conhece tudo aquilo que ele tem que respeitar. Mas se tiver algum problema, vai cair nas costas dele. Então, logo no começo, a gente entrou numa discussão que foi bem interessante em relação a plaquinhas na parede. Porque tem muita lei. Só para isso. No Placa momento, que ele matou, placa ali. aviso, tem que estar uma loja que vende produtos de academia, tem que estar escrito que o produto pode fazer mal à saúde, sabe? Tipo, milhares. As empresas têm algumas coisas obrigatórias a serem. Não é umas, é milhares, é muita coisa que o cara nem sabe. Para cada uma tem uma lei. E às vezes o legislador tem a melhor das boas intenções. Foi um caso que a gente entrou na discussão na época, era a plaquinha do banheiro público e tal. E aí a gente falou, olha, não era o banheiro família que tinha que servir para criança autista, enfim. O problema não é a questão, é mais uma plaquinha na parede. E não é só, uma plaquinha custa R$10, tá, mas é mais uma. Mais uma lei que Isso. eu fico sabendo. E aí a gente levantou essa discussão no plenário, mostrou os absurdos e tal. E foi bem interessante, porque depois, aí os vereadores sempre falam, né? Não, tem que ver, se tem plaquinha, tem que cuidar, senão as vereadoras e tal, vão reclamar. E aí, uma vez, até o presidente da Câmara falou que a Câmara é aberta para visitas. Sim, até essa questão das crianças que você falou, é legal. A gente recebe escolas e tal, que vão lá ver o funcionamento. E aí eles vão apresentar para as crianças e tal. E tem o projeto de lei, que é um personagem. O maior medo do projeto de lei são as vereadoras novas aqui, que, entendeu? Vão querer tudo, elas estudam no detalhe e tal. Então, a gente acaba fazendo um trabalho aprofundado também nisso, né? O próprio Renova, que eu te falei, tem essa questão de política baseada em evidências, né? Não é só o que sai da cabeça. Né? Exatamente. Porque assim, o cara às vezes tá lá almoçando com um amigo, aí pensa numa coisa, vou fazer uma lei, só que ele não avalia qual o impacto daquilo. Quanto aquilo vai custar para o cidadão. Se já foi feito em outras cidades e outros países, funcionou, não funcionou? E é isso que a gente... Não se preocupa, não com isso. É isso que a gente faz, é se aprofundar, avaliar para que tenha um bom resultado e não seja só mais uma ideia. Verdade. Ai, Jara, eu queria, assim, eu tenho mais tantas perguntas, mas assim, o nosso tempo tá acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, Beiga Sol, pensando que quem tá ali do outro lado, muitas vezes ou são líderes executivos, homens e mulheres que estão em empresas, ou que estão liderando seus próprios negócios, né, são empreendedores e empresários. Você como mãe, vereadora, auditora, que recado você deixa, né, para o pessoal, seja, né, ligado a se aproximar mais, seja para fazer a parte deles? Dá para usar esse canal para deixar uma mensagem para ele? Legal. Eu, bom, até comentando, né, a gente falou um pouquinho que fui a vereadora mais votada, foi a primeira vez com a mulher, foi a mais votada em Curitiba. Tive, além do meu mais velho, que tem 11 anos, tive uma bebezinha também durante o mandato, que foi também uma exceção, assim, porque em mais de 80 anos não tinha tido uma vereadora. Também, as mulheres são poucas na política também, acho que só para mencionar que às vezes a gente tem mulheres também nos ouvindo, e a gente precisa estar lá, participar das discussões, trazer diversidade de opiniões para as discussões, né? Então a gente está lá participando.
Mas mais do que isso, tenho certeza que muitos dos que estão aqui querem também um país melhor, né, para os nossos filhos, para o futuro, para gerações futuras. Então a gente tem que participar de alguma forma, né? Seja, como você falou, conhecendo o nosso trabalho, apoiando, se gostar e tudo, seja conversando sobre política, incentivando a discussão política nos diversos ambientes, né, que a gente participa, participando da política, até mesmo como candidatos, né? Então, entendendo que tem gente boa fazendo a diferença. Pra gente boa, Tem espaço. A gente precisa muito para que um dia a gente não precise escolher o menos pior. Porque geralmente a gente acaba, né? Então a gente precisa ter pessoas que realmente nos representam. Mas se a gente critica o que estão lá, a gente tem que entrar e fazer melhor. Então fica o convite, eu fico super à disposição também, até para tirar dúvidas, conversar, para que a gente realmente consiga mudar isso no longo prazo. Que bacana. E bom ser na maioria em algum momento. Isso mesmo, né? Que delícia. Gente, que maravilha poder ouvir um pouco a Indiara. Eu fico, de novo, como cidadão, super feliz que tem gente assim, gente desse tipo aqui nos representando, gente qualificada, gente que tem, assim, vamos dizer, as melhores intenções, né, por trás da política de fazer um mundo melhor. E isso é o que deveria ser política, né? Todo o resto que a gente conhece são aberrações que o Brasil permitiu, né? Então eu fico muito feliz, te agradeço, né, como cidadão, como eleitor. E você aqui você não precisa gostar da Indiara. O chamado dela é maior que isso, né? Identifique-se com um político que você gosta, né? E tenha bons motivos pelo qual você gosta e vá defender suas pautas, vá se mover, né? Vá no encontro do bairro, da associação de moradores. Isso também é política, né? Você não precisa necessariamente ter um papel formal, né, numa esfera municipal e tal, para fazer política, né? Se você jovem está nos ouvindo, vai ser representante de classe, vai ser do diretor acadêmico da faculdade, mas vai levantar bandeiras, porque esse negócio do política não se discute, assim, para mim é o carimbo de um povo que está fadado, né, a ficar na pequenice. Então, eu fico muito feliz que hoje a gente estava aqui discutindo política de uma maneira leve, quase que apartidária, né? A gente não está aqui levantando siglas nem nada, mas você é sempre bem-vinda. É a segunda vez que a Indiara vem, né, agora para o podcast, já veio para palestrar com a gente. Muito bem-vinda na nossa comunidade. As bandeiras que você levanta não são muito caras e muito importantes, e que a gente continue, de certa maneira, juntos, né? A gente fazendo o nosso papel, você fazendo o seu, tentando fazer uma sociedade melhor. Tá bom? Muito Obrigada, eu que agradeço. Parabéns. Gente, vocês ouviram aqui a Indiara Barbosa, acompanhem lá o trabalho dela no Instagram. Comenta aqui embaixo se tem uma pergunta que depois eu garanto que o nosso time manda para ela, pega as respostas e manda aqui também, se você está nos acompanhando no YouTube, no Spotify, quem você quer ver nessa cadeira bacana aqui que a Indiara sentou. Por hoje é só, até a próxima, let's go. Valeu, turma.